Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E agora, gente, eu vou bater um papo com alguém que tem uma história incrível, uma missão de vida incrível. Eu sei que eu vou aprender muito. Esse papo é sobre negócios, mas acima de qualquer negócio existe pessoas. E ela é uma pessoa gigante no que faz, na visão de mundo e na história que ela tem. Então eu tô te convidando a abrir o coração e bater esse papo com alguém que vai mudar, com certeza, o nosso dia, a nossa visão de mundo e entender que tem algo que é muito importante. Não desistir jamais. Meu papo é com nada mais, nada menos do que Dona Ana Maria. Posso chamar Dona Ana Maria? Pode chamar Ana. Ana, só, vou tirar esse nome para ficar mais tranquilo. Então, com Ana Maria. Isso. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo ao nosso papo. Obrigada, Salatiel. Eu que agradeço por estar aqui, por vocês, né? Por essa TV. E eu fico muito agradecida por ter essa oportunidade. A oportunidade é nossa. De estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém. E ainda mais quando tem, né? Eu conheço um pouquinho da história dessa história, me contou a primeira vez que a gente se encontrou. E eu fiquei muito feliz, gente, eu quero gravar sobre isso. E aí você deve estar, Salatiel, conta logo e a gente vai começar. Mas primeiro eu vou começar aqui, quem é Ana? Eu sempre faço 3 perguntas para começar. Quem é Ana? Que time torce? E qual a comida predileta? Vamos começar por aqui. Então, eu sou Ana Maria, né? Como você já sabe, eu sou casada, tenho 2 filhas, 2 netas e a minha comida predileta, eu gosto muito de moqueca também. Ai, que legal. Mais alguém do time? E gosto muito de salada e frutas. Salada e frutas, né? E time? Olha, time, eu não vou dizer, Eu não torço, não, mas tem aquele que quando tá jogando fala assim, vai. eu não vou dizer para você que eu torço, né? Que eu fico lá na frente da televisão Sim. vibrando, mas assim, lá em casa tenho 2 que é doente pelo Flamengo e tem o meu genro que é Vasco. E aí é uma briga, Aí agora é uma... mas assim, eu torço pelo Flamengo. Eu gosto quando ele ganha. Então é flamenguista, né? Não é o time, não é meu time do coração, né? É o meu maior rival hoje, né? Eu sou palmeirense, todo mundo sabe disso. Mas a gente tem, né? A gente não sabe quem é a escalação, né? Normalmente não sei quem é. Não, mas a gente acaba torcendo e é bom. É bom ter esse momento de diversão. Nasceu aonde? Eu nasci na cidade próxima a Itabuna, mas eu vim mesmo morar aqui em Ilhéus tem muito tempo e onde eu aprendi e hoje é onde eu faço tudo. Eu sou apaixonada pela cidade. Como não se apaixonar por essa cidade, né? A cidade de Ilhéus, eu falo a gente, quem dizer que não gosta de Ilhéus, bom sujeito não é. Porque é uma cidade apaixonante, apaixonante pela sua história, é apaixonante pela sua estrutura, Sim. né, de natureza, né? É uma cidade que hoje você tem um desenvolvimento gigante, vamos falar sobre isso, porque a senhora faz parte do desenvolvimento, Sim. chegaremos lá. Mas me conta um pouco a sua infância, como é que foi? Me conta um pouquinho, vamos começar aqui. Quem é a dona Ana? Como era na escola? Era quietinha? Me conta um pouquinho, curiosidade. Ah, quem era a Ana na infância? Eu fui criada numa fazenda Legal. dos meus avós adotivos, da minha mãe que criou minha mãe. Então, de lá eu conheço um pouco de fazenda, de Que roça massa, também, conheço né? nada. E vim para a cidade. E hoje estou aqui. Mas assim, eu aprendi muito com meus pais, muito mesmo. Minha mãe é uma guerreira. O meu pai, ele foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele. E eu era quietinha na escola. Boa Mas aluna. sempre Você fui não tem boa jeito de aluna. boa aluna. Sempre fui boa aluna. Mas estudou, concluiu? Como é que foi essa fase? Concluí, sim, concluí. Mas ainda não paro de estudar. Não tem. Tipo, teve uma época que eu parei de estudar, né? Na 5ª série, se não me engano. Mas aí eu fiquei trabalhava muito. Mas as minhas filhas, eu percebi que elas precisavam de mim. E eu já não sabia mais ensinar elas.
Porque era eu que ajudava elas a fazerem atividade de casa. Sim. E teve um tempo que eu não sabia mais ensinar minhas filhas. Aí o jeito que teve foi voltar para a escola. Que legal. Então a senhora volta para a escola para poder também incentivar, né? Sim, sim, incentivar. A senhora voltou aqui à quinta série? Voltei quinta série. Suas filhas estavam com que idade? Nessa época eu deveria ter uns 12. Mas a senhora não foi para a mesma sala que elas? Não, fui para sala diferente, mas no mesmo colégio. No mesmo colégio. No mesmo turno? Mesmo turno. Então, já vou abrir o coração aqui, eu não era um aluno quietinho. Eu não era aquele bagunceiro extremista, mas era muito conversar. Então, se minha mãe estudasse na mesma escola que eu, era um puxão de orelha e sua todos os dias. Como era o comportamento ali dessas pessoas? Pesava o lado mãe, estava ali estudando, mas opa, minha filha está ali. Como é que funcionou isso? Essa experiência como é? Mas assim, elas sempre foram comportadas, elas sempre foram minhas amigas. Não puxaram a mim não, então. Não, não. Comportada não. Não. Inclusive eu conheci uma daquela Aline. Aline. Você conheceu a Aline? Aline. E como foi essa experiência? Voltar para a escola, porque precisava, né, estar junto ali à educação das suas filhas e conviver no mesmo ambiente. Na hora do lanche, na hora do... Como é que era isso? Não, era normal. Assim, na hora do lanche, às vezes nem via ela, só via mesmo na hora de vir embora. Mas não ficava de olho assim, não? Assim, você tá apontando? Não, porque eu confio nela, confiava sempre nelas. Que massa. Por que a senhora deixou os estudos? Precisou parar, deu um tempo. Me conta, é curiosidade mesmo agora. Porque eu separei, né? Elas eram muito criancinha na época e eu precisei trabalhar para poder dar o sustento para elas. E aí só teve que abandonar a escola? Sim. Entendi. Tive que abandonar a escola. Entendi. E quando a senhora volta, não sei se pode falar a idade, né? Eu já estou aqui meio que entregando as coisas. Mais ou menos com que idade a senhora volta para quinta para estudar? Eu acho que mais ou menos... Eu acho que foi em 2027. Eu não lembro a idade que eu tinha. Não, 2007 vai acontecer ainda. 2007. 2007. Isso, 2007. Tudo passou eu não vi. 2007. 2007. E a senhora conciliava trabalho, estudo... Estudar e trabalhava. E ainda cuidar da casa e das meninas. Guerreira. E aí a senhora voltou à quinta e não quis mais parar mais. Daí, não. Concluiu o segundo grau, o antigo segundo grau, né? Sim, né? sim. E disse, não, agora eu tenho que empreender. Porque a senhora até então trabalhava para uma outra pessoa, como CLT, como era que funcionava? Eu trabalhava CLT muito tempo, trabalhei muito tempo em CLT, era garçonete. Algumas pessoas de Ilhéus me conhecem, que tem uma história assim muito... que eu conheço muita gente de Ilhéus, né, que eu trabalhei em restaurante. Sim. Eu era garçonete. Depois eu acabei saindo e fui trabalhar em outras coisas, mas hoje eu me encontro em outra área. Qual área? Corretora de imóveis. Por quê? Me explica como foi que a senhora encontrou essa área de corretora. Porque assim, garçonete, né, foi trabalhar em outras áreas, uma mãe, uma guerreira, e agora vou vender imóveis. Me explica essa transição. O que foi que aconteceu nesse meio do caminho aqui? Então, eu não me encontrei assim, algo faltava. E assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu me identifico trabalhar com pessoas e eu gosto. Que bom. E eu conheci uma pessoa, ela me incentivou, me viu meu potencial e ela me incentivou a ser corretora de imóveis. A senhora já tinha vendido algum imóvel antes? Nunca. Porque eu não tenho noção. Eu for vender um imóvel, eu só vou dizer, gente, olha, uma sala, 2 quartos, banheiro e um quintal de X metros. Porque não é só isso. Não. Você tem que conhecer a área, tem que conhecer a cidade. Digamos que a pessoa não é daqui. Primeira coisa que a gente pega, você conhece o bairro onde você quer. Não é só definir, então, quanto ele tem para pagar. Não. Você tem que apresentar também a cidade, saber o que aquele imóvel tem próximo, isso tudo tem que estar estudado. Isso. Primeiro, o que é que a pessoa precisa. Eu vou nos pontos básicos. O perfil do cliente. Perfil do cliente. O que é que ele precisa? É para morar? É para investir? Tem criança? Não tem? São perguntas que eu faço. Gosta de pet? Tem... Criança estuda perto, estuda longe? Onde é o colégio da criança? Entendi. Eu pergunto para quê? Para facilitar a vida do meu cliente. Legal.
Eu volto a dizer, eu tô aprendendo aqui. Já tô aprendendo como é que funciona. Porque eu te falei, pra mim, no máximo, eu vou dizer, olha, você tem quanto pra pagar? Eu tenho uns X mil, pronto. Eu tenho uma casa ali que é 2 quartos. Não, 2 quartos não dá pra esse valor, não. É um quarto, a varanda não cabe um carro, então. Não, hoje é muito mais completo. Afinal de contas, você não tá vendendo um imóvel. É um sonho, é um investimento, né? É um lar. É por aí, então. Correto? Agora vem cá, a senhora optou, alguém te deu essa dica, trouxe, viu seu potencial para vender imóveis. Como foi esse primeiro momento? Já foi fácil? Já vendeu logo? Ou foi desafiador? Muito desafiador. Muito. Por quê? Até porque eu era uma dona de casa, eu nunca tinha essa visão de ser corretora de imóveis. Logo no começo foi muito difícil. Chegou um momento que eu desacreditei, eu não quis mais seguir, mas eu acredito que Deus quer que a gente olhe para frente, e isso que eu me espelhei. Olhar para frente e não olhar para aquilo que as pessoas jogam em você, as pedras. Sim. Que as pedras servem para construir castelo. Que massa, que massa. O que mais, assim, vamos aqui, o que mais, vou pegar no sentido, porque com certeza não teve vários motivos para a senhora pensar em desistir. Mas nesse primeiro momento, o que mais disse assim, não, tá difícil, não vou fazer isso. O que foi? Por ser mulher, por não ter conseguido clientes logo, a exigência do mercado, o que foi que te levou a pensar em desistir logo no começo? Foi algo assim. Acho que o ser humano ele está perdendo a parte de sensibilidade de ser humano. Sim. E só visa dinheiro. Eu não viso só dinheiro. Eu viso o cuidado do cliente, de cuidar dele. Sim. Mas tem outro ser humano que não olha só isso, só visa dinheiro. Então, foi quando eu tomei uma rasteira que eu quis desistir. Mas foi absurdo. Aí a senhora pensou em desistir, chegou a parar um tempo ou só... Não, a gente não pode olhar para trás. A gente que acredita em Deus, a gente não pode olhar para trás. A gente tem que seguir, engolir o choro, como fala minha mãe, e seguir. Top! Como tem essa aqui, ó. Não pode, não vale desistir. Não vale mesmo. Essa xícara é sua, tá? Eu tô deixando Obrigada. bem claro e é sua. Não vale desistir diante dos obstáculos do que vem. Porque lá na frente eu creio que Deus tem algo melhor para a gente. Porque assim, Ana, eu não trabalho só para vender. Eu cuido também das pessoas, dos meus clientes. Porque nós, corretores, se tornamos amigos, a gente escuta, a gente abraça. Momento difícil, a gente corre atrás para aquela pessoa ter aquele imóvel, para ter aquele sonho. Então, não é só vender, é cuidar. Perfeito, perfeito. Então, eu quero fazer a diferença. Eu sou a diferença. Que bom, que bom. E a senhora já vem fazendo essa questão de cuidado. Sair um pouco aqui da corretora, vou pegar aqui como cristã. A senhora cuida da área social da igreja, né? Cuido. Então a senhora já tem essa visão de vidas, né? Como começou isso? Me explica aí. Porque tem gente que não tem a visão social. A senhora já tem essa visão. Como foi que essa parte aí a senhora identificou? Eu acho que eu herdei da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito generosa. Eu aprendi a ser generosa com ela. Que legal. E para mim a generosidade e o cuidar da pessoa é tudo. O ser humano precisa de cuidado. Sim. E isso eu gosto de fazer. E cuidar não é... Às vezes a pessoa hoje está muito no superficial. Né? Cuidar é para além de um bate-papo de WhatsApp, né? Sim, sim. Que massa. Eu acho que visitar, ter conversa, isso aí é muito importante. Sim, sim. Eu tenho um amigo que a gente tem um código, a gente criou um código que a gente fala, às vezes passa uma semana sem se falar. Mas a gente tá lá, e aí Nildo, né? É um amigo que eu tenho, ele mora em Piauí. E a gente conversa aí, mas você tá tudo bem e tal, tudo bem. Só que a gente criou um código que assim, tipo, você tem 8 minutos. Aí quando fala pra você, não, você tem 8 minutos, a gente já sabe, opa. Então já aconteceu de ele sair de Piauí de noite e vir pra cá pra me ver chorar e desabafar. E aconteceu de eu sair daqui e pra lá. Inclusive foi aniversário dele essa semana. Esse final de semana eu vou dar um pulinho lá pra dar um cheiro nele. Mas a gente precisa dessa parte do cuidado. A gente precisa ter pessoas que a gente não olhe apenas como um cifrão na testa.
ali eu vou vender e vou ganhar Sim. dinheiro, né? Essa questão dessa sensibilidade com o ser humano é muito importante. E é um mandado de Deus. Sim. E Deus quer que a gente seja assim. Então a senhora leva isso para como corretora também. Levo. Não é só, eu vou vender ali e ganhar minha comissão. Não. Entendi. Qual é o maior desafio hoje para vender? Ilhéus está num boom imobiliário. Mais precisamente Zona Sul. Eu já vou começar com essa pergunta aqui. Vou para o desafio daqui a pouco. Por que Zona Sul está bombando tanto, Zona Norte e outras zonas não bomba tanto assim? Me explica, senhora, nessa visão de corretora. O que está acontecendo? Acharam ouro ali, foi? A Zona Sul é uma parte que o pessoal achou mais para empreender, onde também tem mais terra, tipo, mais lote. Sim. Onde acharam mais lote para vender. Então, perto de praia, beira-mar. Mas Zona Norte também. Por que não? Porque Zona Sul tá assim, piscou, nasceu um prédio, né? Então, a parte da Zona Sul é uma parte mais prática de trabalhar por conta a cidade Respira aquela região, né? respira sim. E até por parte de documentação também, a Zona Sul é melhor para a gente trabalhar. Agora tem uma outra questão que eu vou chegar. Eu já estou guardando a pergunta do desafio, mas a senhora falou documentação. É mais fácil trabalhar por quê? Lá a questão de legalização. Sim. Não A sabia. Zona Norte já é mais difícil por conta dos documentos. Mais coisa de herdeiro, não tem muita invasão. Me explica melhor isso. Não, Eu não ainda entendo, tô é a perguntando porque eu não cidade. entendo. A cidade não está desenvolvida muito com imóveis pela Zona Norte. Entendi. Tem várias empresas chegando aqui em Ilhéus, e construtora, né? Do nada, me perdoe a empresa que eu vou citar aqui o nome, tá? Que eu não conheço a história. Inclusive, a senhora foi fazer essa ponte para desmarcar, que é o pessoal da VCA, né? De Vitória da Conquista, é isso? VCA mesmo? É. Que a senhora falou muito bem dessa empresa, né? De como eles tratam, do evento que teve, dos donos. E eu não conhecia essa empresa. Porque a gente conhece as empresas aqui regionais. Teve uma aqui que faliu há um tempo atrás, eu não lembro o nome. Tem uma que eu não posso citar o nome, se a senhora quiser, a senhora pode, mas eu não posso. Questões judiciais mesmo. Prefiro não citar. Eu posso citar. Eu não tenho uma proibição de falar. É porque tipo, já teve um problema judicial, então eu não sei como interpretaria, tá? Que é Almeida Carneiro. Eu vou citar ela aqui, tá? Que é de Byron, uma pessoa incrível. E, inclusive, quero marcar, eu vou deixando aqui gravado. Assim, né? A gente tem mas eu quero gravar com o Byron, só conhece ele? Conheço. É Bailon que fala? Bailon, né? Eu quero gravar com ele. Inclusive, ele estava esse dia na igreja Lagoinha. Isso. Mas eu não pude estar presente nessa fui. programação. Queria ter esse encontro com ele. Não conheço ele pessoalmente, quero esse papo com ele. Mas surgiu a Almeida Carneiro, aí veio a VCA, aí tem a SSN, que ele é italiano, né? Isso. Eu conheci ele pessoalmente, né, o meu imóvel é da SSN. E algumas construtoras, mas a maioria das vezes de fora. Ou tem tem alguma empresa, tem a Almeida Carneiro, que é de Ilhéus. Sim. Né? Tem uma outra grande empresa de Ilhéus aqui, além da Almeida Carneiro, assim, natural de Ilhéus? Não. Só é o Almeida Carneiro mesmo. Então, eu olhando placa, deixar bem claro, olhando placa, eu só conheço a VCA, Almeida Carneiro e a SSN. Sim. Tem mais alguma outra construtora? Tem outras. Tem outras que estão chegando agora. E sempre ali mais voltada à Zona Sul. Sim, voltada à Zona Sul. Ok. Depois da ponte que deu esse boom? Foi. Depois da ponte. Melhorou bastante mesmo. A mobilidade ficou incrível ali, né? Assim, eu moro no centro, né? Eu trabalho mais no sul. Eu gasto... Seu escritório é no sul? No sul. Eu gasto 5 minutos, no máximo 8 minutos para chegar lá no sul. O que antes era um gargalo. Era. Eu tenho uma irmã que hoje ela mora no Rio. Ela morava no Vogue, primeiro Vogue, João de Góis. João de Góis. E ela trabalhava no fórum, então ela gastava mais de 1 hora para sair do João de Góis, ali na Praia dos Milionários, né? Para chegar na Cidade Nova. Hoje, né? Incrível. Eu mesmo moro hoje, eu não gosto de dizer muito onde eu moro, mas eu moro ali, no Pontal. Eu sei. Porque, enfim, né? Eu só comprei aquele imóvel depois que já tinha autorizado a nova ponte, porque ninguém queria morar naquela rua mais. Eu lembro que a gente passava mais de 40 minutos para poder passar para o outro lado. Legal. No verão. Pronto, entendi. Então agora, tirando a parte, voltando à questão do desafio. O
que é mais desafiador? A senhora tem esse lado humano. Já tem um lado de outros corretores que vão a qualquer preço, né? Eles querem fechar negócio, cumprir meta. Isso é um desafio. É um desafio. Porque a senhora não vai mudar a sua essência para se igualar a essa corrida desenfreada simplesmente porque é dinheiro. A senhora está muito claro para mim que a senhora tem essa missão e diz, opa, eu quero cuidar de pessoas, eu quero negociar com pessoas. Eu não estou negociando com o bolso das pessoas. Isso. Mas fora isso, qual é o seu maior desafio hoje nessa venda de imóveis em Ilhéus? Porque não é só venda, tem venda, aluguel, né? Eu sei que não é só venda. Sim, trabalho com aluguel também. Qual é o seu maior desafio empreendendo nessa área em Ilhéus hoje? O meu maior desafio hoje é não parar. Por quê? Porque a gente, como empreendedor, quantas vezes a gente acorda pela manhã e a gente, se não fizer agenda à noite, a gente às vezes quer ficar em casa, que tem a família, que tem outras coisas para fazer, que é muita coisa. Sim. E isso é desafiador, é o tempo. Conciliar as coisas. É conciliar as coisas. Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Se não tiver, a gente não consegue caminhar. E saber onde você quer chegar. Exatamente. Porque realmente, as pessoas falam do empreendedor como se fosse... Eu sempre digo isso aqui. Esse papo é de empreendedor para empreendedor. Por isso que o nome do programa é Falando de Negócios. E tem pessoas que não entendem esse papo. Tá? E tudo bem. Porque você não tem a visão do empreendedor. Eu sempre digo assim, ó, a pessoa que critica um CLT tá errado. É porque você não tem a visão do que é o CLT. A pessoa que critica um empreendedor é porque não tem a visão do empreendedor. Então, gente, não dá para criticar o que você não vive. Exatamente. A gente que vive empreendedorismo, a gente sabe que tem dias que, como a senhora falou, a gente acorda e faz, não vou não. Nem bateu a meta, ou já bati a meta. E o que é a meta do empreendedor do que bater novas metas? Não é? Né? Porque você é empresa. E depende de você. Exatamente. E acima de tudo, eu sempre digo que empreender tem duas coisas. Ou você está realizando o seu sonho, que eu acho, gente, quem é que sonhou em empreender? Eu acho que ninguém. Mas empreendeu para realizar um sonho. De comprar uma casa nova, de ter uma vida mais, aspas, tranquila, que depois descobre que não é. De fazer viagens internacionais. Mas tem um sonho, envolve sonho nisso. E é o maior desafio. Porque tem coisas que a gente pode dizer assim, mas se eu tivesse... Eu não sei se ela já ouviu isso. Se você fosse CLT, seria mais fácil. Se você trabalhasse para os outros, seria mais fácil. Já ouviu isso? Já sim. Já tentaram te desanimar? Já sim. E aí? Então, porque assim, CLT, você trabalha, você vai desenvolver algo que o seu patrão te deu para fazer. A meta dele. A meta dele. Desculpa, da empresa, de um modo geral. Da empresa. Sim. Outra coisa é você desenvolver sua meta e querer chegar lá, onde você quer chegar. E, às vezes, ter muito empecilho para você não chegar. Sim. Isso é muito desafiador. Porque quando a gente define nossas metas, primeiro que a gente não tem horário. Não. É domingo, feriado, qualquer hora. Não é de 8 às 12, de 2 às 6. Não. Não é feriado, amanhã é feriado em Ilhéus, né? É aniversário da cidade. Aí, se amanhã tiver alguém que tá vindo para cá para ver um imóvel, a senhora não pode dizer, não, hoje é feriado, eu não vou atender. Que eu trabalho com oportunidade. Lógico. Mas se a senhora não fosse empreendedora, amanhã é feriado, só trabalho se me pagar minhas horas extras e tal. Né? Tem as regras, tudo bem, tá certo, por isso. Né? Então, esse desafio de manter esse planejamento, dessa organização, da motivação, é um grande desafio para a senhora. É um grande desafio. Por ser mulher, nesse mercado de imobiliário, há vantagens, há desvantagens, ou vocês conseguem, aspas, brigar, a brigar só no sentido, tá, figurado, de igual para igual com o corretor homem? Não, para mim não abrange nada. Não muda. Eu sou eu e não vou pelo que a pessoa... Eu tenho meus mentores. Sim. Tenho meus sócios, são 3. A gente trabalha em conjunto, mas eu não olho lá fora. Tipo,
Não olho. Mas só já deixou de fazer alguma venda por ser mulher? Já teve alguém que teve Não. alguma Não. Não. Mas já teve preferência? Porque mulher também tem isso, né? Eu vou comprar com mulheres. Algumas mulheres têm isso, né? Eu vou comprar com mulher, porque lógico, vou comprar com mulher. Já teve situações Não. assim? Não. Então não, tá tranquilo. Que Tranquilo. bom. Que bom, né? Que bom que a gente consegue acabar com esse... Acabar não, né? Não ter, nesse ponto, um machismo de, não, eu só compro se for com homem, eu só compro se for com mulher. Isso é bom. Eu tenho um cliente que eu nem conheço. Já vendi, não conheço. Tem cliente que eu tomo conta de apartamento que eu nem conheço. Só conheço pelo WhatsApp. Que legal. E eu trabalho muito com indicação. Que bom. Trabalho muito com indicação, muito. E como é que funciona? Quem te indica, normalmente, quem já comprou o seu imóvel? Exatamente. Pelo atendimento. Pelo atendimento. Ok. Uma pergunta agora que está aqui na cabeça é: Ilhéus é uma cidade histórica. Isso ajuda a vender? Ajuda. Ou só pela praia já vende? Mas o contexto histórico também vende? Mais pela praia. Porque a natureza aqui é a incrível, natureza né? é A gente fala linda. praia, mas a gente tá falando de também tem É, a Mata Atlântica, tem um rio, É. né? Nós temos cachoeira. Ilhéus é lindo demais. Quem não conhece Ilhéus, venha. E aí já aproveita, já procura Dona Ana. Olha o Instagram dela aqui, ó, Corretora de Imóveis Ana Maria. Tá? Já tô achando aqui logo a informação. Lá também tem um link pro WhatsApp dela, né? No próprio Instagram. E aí a pessoa já compra pela exuberância que é a cidade. É. E tranquilidade, né? Nossa cidade é muito tranquila. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tem alguns problemas, como qualquer cidade tem. Sim. Mas comparado a algumas outras cidades, e aí agora eu vou abrir uma rivalidade, né? Nosso amigo Anderson estava aqui gravando, já foi, né? Nós temos Ilhéus e Itabuna, uma cidade aqui colada, mas a insegurança em Itabuna é muito maior do que em Ilhéus. Sabia disso? Eu vejo falar. As pessoas estão em Ilhéus. Outra coisa aqui agora, ainda a questão de imóveis. E normalmente o corretor precisa estar muito antenado com tudo. Sim. Né? Vai ter o Porto Sul, não vai ter o Porto Sul. Vai ter aeroporto internacional, não vai ter aeroporto internacional. Vai ter o shopping, não vai ter o shopping. Agora isso que vai ter o shopping. Sim. Né? Que vai ser agora ali na Cidade Nova. É. Isso é bom, o shopping naquele lugar, para corretagem de imóvel, que todo mundo ansioso na Sul. De fato, muita gente ansiosa. Inclusive, havia, e aí não sei se a senhora está ciente disso, eu tenho eu sou condômino de um condomínio que fica atrás do Açaí, o Cidadele. E ali onde é hoje o atual mercado atacadão, ali seria um shopping. Sim. E aí depois, não, tiraram, não vai ser, e vieram para cá. Houve uma valorização, e eu falo isso por ser condômino lá, de que o shopping seria na Zona Sul. E agora traz o shopping para a Zona Central. Isso atrapalha na corretagem? Não. Tá vendendo de boa, tá tranquilo? Sim, o pessoal prefere mais perto da praia. Prefere apartamentos perto da praia. Isso. E não, independente. Mas se tivesse um shopping lá, seria mais valorizado? Eu acho que. Porque agora a Zona Sul tá assim, agora mesmo eu vou citar marcas. Selfit, a academia, a 10 e Cia, a Buriti abriu loja ali, a Casa Fácil abriu loja lá. Saiu agora recente mais uma da área alimentícia, que é Armazém 73. Sim. Aí temos subindo um pouco mais, tem a academia que chegou primeiro, lá perto da Paz Milionários. Esqueci o nome, a famosinha, esqueci, gente. Eu sei. Smart Fit. Smart Fit. Smart Fit. Aí primeiro veio o Mercado Açaí, aí veio depois o Atacadão, aí veio o Atacarejo. Ou seja, grandes marcas estão indo para aquela região. O shopping não valorizaria mais, será? Valorizaria sim. Porque lá é tudo mais longe as coisas. Entendi. Padaria é longe. E outras coisas. Lá eu creio sim que valorizaria sim. Nem falar em padaria aqui, já vou até botando aqui nome. Não é porque eu não tenho problema de marca, não, gente. Quanto a isso, não, eu falo marca mesmo. Pode ficar à vontade de falar, tá? Não tem problema com isso, não. Tem uma. Falar de padaria naquela rua principal ali, que é a Avenida Tancredo Neves, eu só lembro de uma. E é bem cá na frente. Verdade. É. No sentido, ela tá aqui antes do primeiro rotatório, inclusive, né? Ela tá ali eu esqueci o nome da padaria. Que ela fica ao lado do Boteco do Posto. Isso. Mas lá pra frente já não tem. Não. Ou seja, um shopping ficaria legal. Bora falar com o pessoal do Grupo Chaves pra mudar de lugar. Acabar com a gente. Mas eu falo. Zona Norte. Não tem prédios.
Mas como é que funciona? Você falou questão de documentação. A gente tem chácaras, tem casas, tem venda legal, como é que funciona aquela região da Zona Norte, saindo da Zona Sul? O pessoal fica falando, tá puxando o saco da Zona Sul, vamos atravessar. A Zona Norte ainda não consegue fazer financiamento, só à vista. É, Por que, gente? Invadiram aquela terra? Foi? porque a documentação ainda não tem ainda a documentação correta. E periferias? Vamos passar aqui periferia. Tô falando de Vilela. Como é que funciona aqui? Tem facilidade de financiamento? Também de não venda, tem. É mais difícil. Só à vista. Entendi. Aí é por isso que fala, acaba com a discriminação Zona Sul, gente. Eu não quero criar rivalidade, só tô dando informação, tá? A gente só tá na informação. A Zona Sul é o lugar melhor para poder investir por conta do financiamento, que lá tem a documentação correta, Entendi. por enquanto. Tem quantos, sabe dizer quantos prédios estão construindo lá agora? Em construção, sem Ai, ser entregue? Tem vários. Tem muito prédio. Passar a cabeça aqui, assim, acho que eu já lembrei de uns 8. Tem muito. Tá sempre indo até aquela parte do... Mas chama do Cururupi, né? Um pouco antes do Cururupi ali. Antes do Cururupi? A maioria dos prédios estão ali. Mas aí Isso. surgiu um imóvel que a senhora falou, eu já vou fazer propaganda de novo aqui. Que é do... Eu quero... SSN é de vocês, eu acho que é da SSN. Que é o... Não, o Vogue não é SSN não, né? Não. Quem é do Vogue? A construtora do Vogue. É a Cubo. Cubo, pronto. A Cubo, patrocina a gente aqui, viu? Cubo. Você tem contato com a pessoa do Cubo? Tenho. Então, manda mensagem. Quando terminar aqui, a senhora pode mandar, depois que gravar, pode mandar pra todo mundo, viu? Pode mandar, eu quero esse patrocínio aí. De baile, eu quero da SSN, eu quero da Cubo agora. Lançou o Vogue Marine. Cara, ele ficou lindo demais. Sim, E foi um investimento a princípio baixo que teve uma valorização incrível naquela região. 100% quê? de valorização. Por quê? Pé na areia, hoje em dia o hobby é pé na areia. Pé na areia é aquele que está do lado da praia. Exatamente. Então, por exemplo, quem comprou... Tem o Horizon. É Horizon que fala? Que é o Horizon que tem ali, que é da Almeida Carneiro. Ele não é pé na areia, porque ele está do outro lado da pista. Isso. Então, pé na areia é sempre do lado da praia. Exatamente. As pessoas têm essa preferência por isso. Tem. Mas a maioria são moradores ou são pessoas que são investidores? De pessoal de fora. De fora. Exatamente. A maioria é pessoal de fora. O que essas pessoas estão vendo em Ilhéus, gente? Eu não estou vendo. A beleza. Nossa, eu O sei. investimento. Quem trabalha com investimento. A senhora falou que chegou a 100%, ou seja, comprou um imóvel de quanto? Qual era o mais barato? Lembra? Tem noção? Chegou um imóvel de 200 mil, 300, hoje vale 600. Que legal. E olha que ele está mais distante. Ele já está pós-Cururupi, né? Da praia, né? Sim. Que é aquela região Cururupi também, né? É, Mas assim, fora da que a gente conhece a tradicional praia do encontro do rio com o mar. E ele conseguiu 100% em quanto tempo? em 3 anos. 3 anos e pouco. Mas já tem 3 anos que entregou? Não. Não, da construção. Foi entregue Da esses dias. construção. Foi entregue Recente. em fevereiro. Então, quem comprou há 3 anos Fevereiro, atrás março. por 300 mil, hoje ele está valendo 600 mil. 600 mil. 600 mil. Investir em imóveis ainda é o melhor investimento? É o melhor. Com certeza é o melhor. Por quê? Sempre valoriza? Sempre valoriza. Imóvel sempre valoriza. Que legal. O que a pessoa precisa de renda? Vamos pensar aqui um imóvel mais barato, tá? Não vem com os imóveis de 1 milhão. Vamos pensar aqui na nossa população aqui, nossa classe aqui, minha classe C, D. Ele quer financiar um imóvel. O que ele precisa de renda? Traz esse conhecimento pra gente. Bom, hoje precisa ter a entrada, né, que hoje é 30%. Então, se ele vale, vamos pegar aqui 20. 200 mil, ele precisa ter 60 mil. Depende de construtora para construtora. Tem construtora que é 10% de entrada da sua renda, seu recurso próprio. E você vai apresentar a sua renda e você vai dividir esse valor. Vamos dizer que o valor do imóvel é 300 mil. Você paga 10% na entrada, o restante você vai dividir parcelas mensal. E aí Mas isso na planta. na planta. Quando ele já foi entregue, esses 30% precisa ser direto. Já é financia 100%. Não financia 100%, não. Entendi. É como eu estou te dizendo. Tem construtora que é 10% do valor do imóvel Sim. de entrada
O restante você vai pagando. Até 3 anos, pagando para a construtora. Quando chega os 3 anos na entrega das chaves, aí passa a ser financiado. Aí você paga até, dependendo da idade da pessoa, Tá. E aí, vamos lá. pelo banco. Quando fala financiado, normalmente se pensa só na Caixa Econômica, que é hoje o principal banco de financiamento. Mas outros bancos também financiam. Sim, financia. Depende do relacionamento com o cliente e outros bancos podem ser mais em conta ou a Caixa é sempre a melhor opção? Não, a Caixa é sempre a melhor opção. É? É. Hoje a gente tem correspondentes que trabalham com a gente. Vamos dizer, a pessoa não quer, não sabe nem por onde começar. Eu sei por onde começar. Então, eu dou todos os passos. Entendi. Passo a passo para a pessoa conseguir comprar um imóvel. Que legal. Tem uma coisa que as pessoas normalmente pensam, e aí eu me corrija se eu estiver errado, a renda é a renda familiar, não é a renda individual. Então, por exemplo, eu e Carol, a gente pode juntar a renda Pode. Não necessariamente precisa ser só a minha renda. Isso. A partir de quanto, mais ou menos, alguém consegue financiar? Somando a renda aqui. Tipo assim, alguém que somando a renda a partir de X mil, ele já consegue financiar um apartamento a partir de quanto? Aqui em Ilhéus, a partir Sim. de 12 mil. Tem que ter 12 mil reais de renda familiar Isso. para financiar um apartamento A partir de 12 mil mensal. mensal. Quem que quer 12 mil assim? Tem gente que tem. Não, sim, tem gente. Agora eu quero saber quem são essa gente. Depois eu quero essa lista, tá? Quero começar com esses padrinhos. 12 mil, a pessoa consegue financiar um apartamento a partir de quantos reais? De quantos mil? A partir de 400, 350, a partir. Hoje, qual é o imóvel que tem disponível hoje em Ilhéus? Na planta, mais barato. Não precisa dizer qual é o lugar, não. Aí eu só digo se me pagarem para comercial. Brincadeira. Na Zona Sul. Quanto é o mais barato hoje lá? Mais barato hoje 350, 340, 310, depende. 310 mil. Aqui. É o mais barato. Aí a pessoa precisa ter 12 mil reais de renda familiar. Acho que até uns 9 mil por aí. Aí soma. O marido e a esposa. Filhos não contam. Se for disso, estiver trabalhando, conta. Ah, consegue comprovar. Se quiserem juntar a renda, comprova. Entendi. A senhora falou que a maioria que imóvel é um melhor investimento. Sim. Ilhéus está nesse boom. É. A maioria dos imóveis aqui, ele é para moradia ou para aluguel? Então, varia muito. Sim. Moradia, tem gente que compra, né, para morar e gente que compra mais mesmo para investir. E a senhora falou também que a maioria das pessoas são de fora. De fora. Isso não seria uma concorrência para os hotéis? Como é que tá essa... Existe alguma rivalidade sobre isso? Tem alguma... Já foram questionados sobre isso? Não, porque assim, tem gente que quer ficar à vontade, né? E aí aluga os apartamentos Por temporada? por temporada. Entendi. A senhora também faz esse serviço? Faço. Ok. Quando a senhora começou a trabalhar nessa parte de aluguel, como corretora, já começou com essa marca Porto, não é Costa, já falar Porto, gente, Costa Bahia, ó, essa parte aí. Costa Bahia, ou a senhora, que a senhora falou que teve começou, vendeu, negociou com o cliente, e aí teve alguns probleminhas, e foi daí que surgiu a marca, ou a senhora já tinha essa corretora? Não, a gente não tinha. Como é que surgiu O Costa Bahia surgiu de... Assim, eu trabalhei para outras imobiliárias. Sim. E antes do Costa Bahia era Plantão Imobiliário, que o proprietário era seu Antônio, que ele dizia sempre que nós éramos uma família. Sim. Eu me emociono porque ele era o nosso mentor. E ele dizia assim, vocês são minha família. E ele chegou a falecer. Fique à vontade. Ele era uma pessoa extraordinária, que nos ensinou muito. Eu e a Drace, a gente tem uma história que começamos junto como corretora. E seu Antônio, ele era o dono do plantão imobiliário. Aí, depois do falecimento dele, é onde nasceu o Costa Bahia, que hoje é eu, a Drace, o Miguel e o Carlos. Sim. Nós somos donos do Costa Bahia Imóveis.
E vem com essa visão de família que o seu Antônio trouxe do plantão. A gente tem esse cuidado de cuidar dos nossos clientes. Entendi. Por que Costa Bahia? Porque o nome dele era Antônio Costa. Ah, vocês trazem uma homenagem A ele. a ele. Isso. Que legal. Gostei. Na minha cabeça aqui é que não, vou vender imóvel na Costa da Bahia todinha, de ponta a ponta. Que é possível isso ou tem alguma limitação? Agora uma pergunta técnica, inclusive. A senhora é uma corretora aqui em Ilhéus. A senhora pode usar a sua documentação, que é o Cresce, né, que chama? Sim. Para vender imóveis em outras cidades? Ou só serve No para aqui? estado da Bahia, sim. Ele é Em estadual. outras cidades, a gente faz parceiros. Entendi. Indicação. Mas assim, no estado da Bahia, a senhora consegue vender o imóvel lá em Vitória da Conquista usando sua mesma documentação? Sim. Ah, entendi. Não fica limitado, não é uma coisa municipal. Não. Na Bahia, posso. Entendi. Só não posso em outro estado. Entendi. Mas eu posso ter parceiros. Outras pessoas de fora. Só até agora pegar aqui, ó, parceiros, e já fugindo um pouco aqui, a senhora falou que tem muitas pessoas de fora. Quem é a maioria das pessoas que compram imóveis em Ilhéus? É baianos, é de outros estados? Baiano. Baiano que investe em Ilhéus. Conquista, investe muito em Ilhéus. Pessoal da Conquista, pessoal de Conquista é arrojado, né? Conquista. A maioria são conquistas. Brasília, Goiás, Goiânia. Eu tenho um cliente de Goiânia que foi o primeiro apartamento que eu vendi. E eu tomo conta dele até hoje. A senhora faz administração também? Faço. Então não só vende, como administra o imóvel pós-venda. Ele comprou o apartamento, deixou na minha mão. Sim. Foi a primeira venda que eu fiz. Ele deixou comigo. Eu só vejo ele uma vez no ano, 2 vezes no ano. É a parte de aluguel, tudo. Parte de aluguel. O apartamento se paga. Sim. Entendi. E qual é a meta da Costa Bahia? O que tem ali de meta? Nós queremos ser referência, Qual é a meta de vocês? A meta nossa é crescer junto. De mãos dadas. Sim. Isso é fácil? Não é fácil. Mas a gente consegue. Sim. Agora, mas por que não é fácil? Você está falando de 4 pessoas. Não foi o que a senhora falou na Costa Bahia? Isso. O que é que torna difícil isso? É a concorrência? Existe. Responda essa pergunta, eu faço muita pergunta em cima da hora. Desculpa. Então, a gente tem um foco, né? A gente tem um foco de crescer, mas a gente ainda está caminhando, né? Sim. Como a gente tem pouco tempo de Costa Bahia, a gente não tem muito, a gente tem tempo de trajetória. Eu tenho 4 anos de corretora. A gente tem uma trajetória, mas Costa Bahia tem pouco tempo. Entendi. Então, a gente está montando, porque tem que ter estratégica, tem que ter marketing. Você sabe que não é fácil. Não é fácil. E a parte mais difícil para a gente é o marketing. Por quê? Marketing hoje é preciso ter. É necessário ter o marketing. Nenhuma empresa subsiste sem marketing. Não tem para onde correr, né? É uma ferramenta, uma área da empresa que ele faz você ser conhecida. Sem marketing não vai, né? Mas por que é difícil hoje essa parte do marketing para vocês? Então, para mim mesmo, na era digital, pela minha idade, para mim eu acho difícil. Mas eu vi um vídeo da senhora gravando, mostrando o apartamento. Eu gostei. Então, Drace, ela incentiva muito. Sim. Na parte de marketing. Então, com ela, a parte de marketing. Ah, que legal. Que bom. Porque também o corretor hoje não é aquela pessoa que volta lá no começo do nosso papo, não é só dizer X quartos, não. Ele vai lá, ele grava, aí tem que passar a mão no móvel. Eu fico observando essas coisas. Eu vi, você viu? Né? Mostrando o conforto. Então, tem todo essa necessidade de estar ali, de mostrar a cara, não só apresentar o imóvel, mas ele tem que ser presente na imagem daquele imóvel. Então, porque assim, o que eu digo? A pessoa trabalha, você sabe, né? Correria do dia a dia, trabalha o dia todo fora de casa e quando chegar em casa quer uma casa aconchegante. Uhum. E a gente mostra esse conforto para a pessoa. Sim, entendi. Uma pergunta que eu ia fazer agora, ia fazer no instante, aí eu lembrei aqui agora. Não precisa dizer valores, números, porque também varia de imóvel para imóvel.
Mas é tabelado o percentual do corretor ou ele consegue ajustar para fazer uma melhor negociação? É tabelado. Então só tem que seguir aquela regra. Sim. Tem que seguir a regra do que o Cresce oferece. Ah, o Cresce que determina esse percentual. Isso. Ele é fixo, independente do imóvel, ou ele varia de acordo ao imóvel? Não, varia de acordo com o imóvel. Na planta é um valor, imóvel pronto é outro, imóvel rural é outro. Entendi. E o melhor é comprar imóvel na planta? Na planta. No lançamento? No lançamento, porque você tem mais facilidade para pagar. Eu comprei no lançamento. Vou te contar aqui a parte de como eu comprei o imóvel. Sim. Eu fui na feirinha, aquela feirinha que acontece no final do ano, Eu lá sei. no centro. Sim. E tinha uma empresa, uns corretores bem logo na chegada. Eles montavam logo na chegada. Eu fiquei olhando. Mas eu sempre morei em casa, nunca tinha morado em apartamento. Sempre morei em casas, né? E aí eu fiquei olhando assim aquele imóvel, eu parei para olhar, eu lembrei quando criança, quando escola, mandava fazer maquete. A maquete. Eu disse, cara, como é que monta essa maquete de apartamento tão perfeitinha, tão arrumadinha? Aí chega o corretor e disse assim, bora conhecer. Aí eu fiquei com vergonha de dizer, não tenho dinheiro para isso não. Eu digo, tá, tudo bem, faz um cadastro. Aí ele fez um cadastro, não pegou meu nome. Aí ele me apresentou um que foi o Real Parque. Tem um Real Parque ali atrás do Cantil Caipira. Sim, sim. Me apresentou lá. Aí eu olhei, falei, não, minha piscina é pequena, eu tenho 2 filhos, eu achei pequeno e tal, eu quero um melhor. Aí ele me mostrou um outro. Aí eu fiz, não, acho que queria 3 quartos. Eu tava procurando uma desculpa, eu assumo logo aqui, meu amigo. Procurando desculpa, como é que eu vou dizer não pra ele? E ele muito atencioso. Vocês são muito atenciosos. E aí, eu disse, deixa eu falar uma coisa, eu sempre vim de casas, eu não queria uma parte, um terreno, tal, algo assim. Ele fez, vai sair vai ter um condomínio aí, que é o Cidadelo, e eu vou te levar lá. Aí eu fiz, qual valor do terreno? Lá em cima. O terreno do Cidadelo vale, às vezes, 2, 3 apartamentos. Eu fiz, não vou, não. Aí ele me chamou, vai ter um lançamento desse apartamento onde eu moro. Vai ter um lançamento, pré-lançamento, no primeiro dia. Vai lá conhecer, vamos lá tomar um cafezinho. Aí eu preparei. Nem sabia qual era a roupa que tinha que usar. Eu digo, vesti uma roupa, fui arrumado. Quando eu cheguei lá, eu fiz, gente, todo deslocado aqui. Todo deslocado. Eu, a mãe dos meus filhos, e aí eu fiquei ali, eu digo, aí ele me chamou, olha, você tem que dar a entrada, é parcelado, tal, você só precisa dar aqui. E aí na época, tipo assim, naquela noite tinha que dar tipo 12 mil. No primeiro momento, né? Ali. Aí eu fiz, você tem esse valor? Eu fiz, cara, tenho, e tinha. Só que tinha para arcar os compromissos de empresa, essas coisas, né? E ele fez, pronto, bora fechar aqui, vai para aprovação. Aí eu fiz, não vai aprovar. É hora de eu dizer não. Deixa ele lá. Aí ele pegou meus dados, foi lá dentro, voltou com um sorriso K e fez, tá aprovado. Aí eu, como, gente? Como Deus? Como foi que faz isso? Foi coisa de Deus mesmo. E aí eu fui no banco, aí eu falei, olha, naquela época eu tinha um limite de saque e tal, eu só podia sacar, para fazer a primeira transferência, não conseguia fazer o valor todo. Aí eu fiz, olha, eu vou no banco, e eu tava querendo dizer não. Eu digo, gente, eu não tenho condições de comprar isso aqui não. Aí fui no banco, cheguei lá, enfim, consegui pagar a metade naquela noite, e ele me disse, não, amanhã você traz a tua parte. Aí no outro dia eu consegui, e fiquei, cara, como é que eu fiz isso? E eu consegui comprar. Entendeu? Então, tipo, foi a minha condição. E só que nunca tinha morado em apartamento. Hoje eu moro em apartamento há 3 anos, 2 anos, 3 anos. E pra mim, não pretendo voltar pra casa. Por quê? Porque eu gosto de coisa mais aconchegante, mas me descobri, né? No espaço, lógico, meu apartamento não é tão pequeno, mas ele também é bem aconchegante. Isso eu descobri um perfil que eu não sabia que eu tinha, que era o perfil de morar em apartamento. Porque eu sempre achei que moraria sempre em casa. Acontece isso. E pessoas dizem, não, eu só quero casa, não, eu só quero apartamento. Sim, acontece. Ou vou comprar e... Não, mas opa, que legal. Como é que funciona isso? Acontece muito. Acontece. Que tem pessoas eu também... Eu achava que era exclusivo. Não, tem pessoas que falam assim, eu fui criado o meu tempo todo em casa. A gente oferece o garden, né? Porque a gente fala sobre a área de lazer. Uhum. Porque casa você vai ter que limpar toda a área. Eu tive experiência de garden e não gostei, não. Tem que limpar jardim, limpar piscina, não. Apartamento não. Você vai usar a área de lazer.
Você vai usar aquela área gourmet, e não vai sujar a sua casa, não vai sujar seu apartamento. Esses dias meu filho me perguntou se eu pretendo construir lá no condomínio que eu tenho, e eu falei que eu não sei. Eu acho que eu não tenho esse pensamento de morar mais em casa. Eu gosto muito do meu confortinho. Chegar ali, tá tudo muito prático, muito arrumadinho. E foi essa minha experiência de comprar um apartamento. Eu não queria, mas comprei, né? Graças a Deus. Depois eu falei, gente, como Deus trabalhou para Tá isso, vendo? né? Como é Deus é incrível. lindo. Deus é lindo, Deus é lindo. Tem algo que a senhora queira acrescentar nesse papo, que eu não perguntei, que a senhora queira deixar claro? Não, quero mesmo só agradecer, né? Porque eu olho assim para trás e vejo, meu Deus, hoje eu aqui, né? Tendo esse bate-papo com você. Eu que agradeço. Com você, eu digo assim, eu te falei há pouco que você é uma pessoa que Deus escolheu para cuidar, né? Dos empreendedores, que você é uma peça fundamental. Agora, a Carol também com você. Eu acho lindo ela te acompanhando. E você com esse coração enorme, né? Acolhedor. Deixa eu chorar. E escutando, né, a vida de cada um, escutando a trajetória de cada pessoa e levando as pessoas para conhecer o melhor. E a não desistir. É sobre pessoas. E pegar na mão e falar, vamos, que você consegue. É sobre então, pessoas. foi isso né? que eu vi em você. Obrigado, obrigado. Eu confesso que, como eu te falei também, um pouco antes da gravação, eu não me imaginava estar aqui. Não fazia parte dos planos. Quem conhece o início da TITV, eu falava muito claro, eu não quero gravar, eu não quero estar na frente das câmeras, nunca tive essa intenção. Depois que eu vim para cá, tem um amigo meu que é Emiron Gouveia, também diretor aqui, ele falou assim, rapaz, depois que você é picado pela frente das câmeras, você não sai mais. E eu me vejo, eu gosto de fazer isso aqui. Mas eu gosto, acima de tudo, porque eu ouço histórias como a sua. E eu sou abençoado por isso. De uma mulher que precisou abandonar os estudos para trabalhar, precisou ir cuidar das filhas, precisou voltar para os estudos para continuar cuidando das filhas. Sim. Né? E hoje é uma corretora de imóveis que lida com pessoas de diversas culturas, Sim. diversas religiões, diversas opções de gênero e diversos gêneros, na verdade, mas que não larga a sua essência, que entende que acima de qualquer valor financeiro existem os seus valores. Sim. Que está muito claro que é Deus, que é cuidar de pessoas, Família. que é honestidade, que é família. Eu sou o maior abençoado por isso. Eu sou a pessoa que sai dessa gravação com um aprendizado, na certeza que eu subi mais um degrau na vida de aprendizado. Porque experiências como essa, só quem está aqui sabe. Só quem está aqui sabe. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, de ouvir a história, entender, eu falo... Tem vezes que... E volta a questão do não vale desistir, né? Nossa marca Sim. aqui. Tem vezes que eu olho e falo, gente, como isso aqui tá difícil. Eu vou chutar o pau da barraca. E eu falo isso com muita propriedade. Eu sei o que é pensar em desistir. Não foi uma, nem duas, nem três. E eu tenho certeza que até morrer eu vou pensar mais vezes ainda. Aí eu vou lembrar, sabe de quem? De Dona Ana. Eu vou lembrar da senhora. E eu vou dizer, se aquela mulher não desistiu, se aquela mulher enfrentou o que tinha de enfrentar, em um mundo machista, em um mundo onde a mulher, muitas das vezes, é uma moeda de troca. Sim. Se a senhora não desistiu, tá aqui fazendo. A senhora não está apenas gravando um podcast. A senhora está abençoando a minha vida com a sua história. Além de trazer todo o conhecimento que eu saio daqui com um aprendizado incrível sobre imóveis, sobre vendas, sobre os desafios de uma profissão que eu não vivo, que eu não convivo, mas que eu tenho a honra de conhecer, eu saio daqui abençoado como pessoa. E eu que sou grato por isso. É uma missão que Deus me deu, e eu posso falar sobre isso agora, né? É uma missão que Deus colocou na minha vida e dizer, peraí, você vai se tornar uma pessoa melhor conhecendo várias pessoas. E uma delas é Ana. Obrigado. Obrigada a você. E a minha história de vida também, eu creio que incentiva outras pessoas. Porque tem colegas meus que se admiram em mim também, pelo quem eu era e hoje quem eu sou. Eu comecei de pé, depois eu tinha uma moto, depois agora já tenho um carro e eu dirijo. Que legal. Quem eu era e hoje quem eu sou. Eu sou muito grata a Deus. Só gratidão.
Gratidão a Deus, a minha família, meu esposo, que me apoia muito, muito, muito mesmo. Sem ele hoje, eu não sei o que seria de mim. Que ele é a peça que faltava na minha vida. E só Deus pode fazer isso. Nos bastidores, antes da gravação, eu estava comentando que tem momentos que tem algumas visitas que ele faz questão de estar contigo. Sim, ele me acompanha nas visitas porque nem sempre meus colegas estão comigo. Quando é a parte de eu ir sozinha, ele me acompanha. Que legal. É melhor serem dois, né? Sim. Que legal. Do que um. Ai, quando eu digo, gente, eu sou a pessoa mais abençoada do mundo por estar em momentos como esse, conhecendo sua história. E aí eu saio daqui regozijado, com a alma pronta para viver um novo dia. Obrigado. A história do nosso colega atrás foi tão emocionante que eu chorei. Sim. Isso, Para quem não está aqui, vai entender, tem uma gravação de Anderson, vai estar aqui também, vai estar já aqui no YouTube, né? É onde ele conta a história que ele teve a oportunidade de comprar um equipamento e ele só tinha R$13 na conta. E o equipamento custava 90 mil. É história fantástica. Anderson Matos, procura aqui no canal do YouTube. É só agradecer mesmo a Deus, a sua equipe. E só Deus para fazer isso, pela gente. Deus tem caminhos que a gente não sabe. E nós que somos cristãos, nós precisamos falar uma frase que parece clichê, mas é uma verdade. Deus tem caminhos no meio do deserto. Sim. Ele abre portas onde a gente sequer imagina antes. Né? É. Aonde eu poderia imaginar que conheceria a senhora? É a partir de Carol. Conheço a senhora e estou sendo abençoado aqui. Olha a importância de conviver e se relacionar e ter esse Deus incrível cuidando da gente. Obrigado. E pessoas que Deus colocam para cuidar da gente também, verdade, né? É plantio e colheita, né? A É. gente cuida de algumas e outras pessoas cuidam da gente. E nós, como cristãos, a gente sabe que a gente não é só... Eu tenho meu momento diário de oração pelas empresas do clube, pelos empresários, pelos empreendedores. Peço a Deus abençoe cada um. Que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados. Quando eu mando a mensagem lá no grupo do clube, desejando isso, é a minha oração. Eu vejo lá. Né? Que Deus abençoe. Porque tem que ser. Prosperidade não é só o dinheiro, né? Não. Prosperidade é abundância, é transbordar aquilo que é positivo. Sim. Né? E o dinheiro faz parte disso. É. Mas ter pessoas que nos abençoam com essa prosperidade de vida, de experiência de vida, para mim é. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, Salatiel. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua empresa, seus sócios, seus clientes. Amém. A você também. Amém. Esse é mais um episódio do programa Falando de Negócio. Um programa abençoador. Um programa que a gente falou sobre imóveis, mas a gente falou, se você não entendeu a mensagem, deixar só para frisar aqui, falar sobre lá onde famílias se reúnem, lá onde famílias têm acolhimento, onde famílias investem para ter retorno financeiro, mas acima de tudo, aconchego familiar. E quando a gente fala de família, não tem como deixar de falar de um Deus incrível que criou a família. Sim. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada investimento de vocês, que Deus abençoe a família de vocês e que os sonhos de vocês que estão aqui assistindo esse episódio sejam realizados para a honra e glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo episódio.